Este sol que agora brilha, no universo aquecendo a terra, não existirá. E a lua que ilumina a noite, tão formosa quando está cheia, não existirá. E as estrelas todas cintilantes são tão belas lá no firmamento, não existirão. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será luz da cidade. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será luz da cidade. Eu não sei quando será o momento em que a terra ficará inerte em meio à escuridão. Este mundo ficará abalado quando o pleno dia em negra noite se tornar. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será luz da cidade. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será luz da cidade. Luz da cidade. Amém. Cristo e eu aqui andamos juntos. Ele supriu nada, que sou eu. Nesta caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que vencer. Oh, felicidade imensurável, tudo se fez meu, desde que minha vida eu dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inerrável, glória, glória, glória ao que venceu. Esse ele é tudo em minha vida. Minha nulidade ele escondeu. Oh,
sei que não é nada. Ele é o rei e tudo é seu. Meu tudo que é nada, dei a ele. Minha nulidade de esconder. Oh, felicidade imensurável. Tudo se fez meu. Desde que minha vida eu dei a ele. Minha nulidade ele escondeu. Oh, felicidade inerrável. Glória, glória, glória ao que venceu. Vê-se ele ou tudo em minha vida. Minha nulidade de esconder. Amém, amém. Watch. This woman had the right approach to God's gift. How much difference it was to them Pharisees. How much was it to them Jews or rulers said we would see a miracle from you. Oh, the ecclesiastical side. Observem, esta mulher teve a correta abordagem ao dom de Deus. Quanta diferença foi para aqueles fariseus, quanto foi para aqueles judeus, os governantes. Disseram, gostaríamos de ver o milagre de ti. Oh, o lado eclesiástico. But this poor little ignorant Gentile said to this Lord, I'm just wanting the crumbs. Said the dogs do eat the crumbs that fall from the master's table. That's all I'm asking for. Mas esta pobre gentia ignorante apenas disse, Senhor, só estou querendo as migalhas. Disse, tu sabes que os cães comem as migalhas que caem da mesa do mestre. E isso é tudo que estou pedindo. She didn't say you have to come down to my house and lay your hands on my child. She didn't say, if you'll come down and speak in another language out yonder and tell me all about it, I'll believe it. Ela não disse, tu tens que vir até a minha casa e impor as mãos sobre minha filha. Ela não disse, se tu vieres e falares em outra língua além, e me contares tudo a respeito disso, eu crerei. She said, I only want the crumbs. Just the offals. All I'm looking for. See, she had the right approach. Ela disse, só quero as migalhas, só os pedaços que caem. É tudo o que estou procurando. Vejam, ela teve a abordagem correta. She had the right approach to God's gift. She was the first Gentile that Jesus ever done a miracle on. First Gentile. Ela teve a abordagem correta ao dom de Deus. Ela foi a primeira gentia por quem Jesus realizou o milagre. A primeira gentia. A todos os amados irmãos e ouvintes, em nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez o Senhor nos permite chegar aqui nesse lugar para junto nós comermos mais uma porção de sua palavra. Espero eu que mais desta vez Deus possa continuar falando conosco. Deus ama quando nós realmente paramos para ouvir Ele, para dedicar um pouco, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na mensagem, e ouvindo esses hinos maravilhosos, quais também falam nossos corações. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que pela primeira vez ou por mais vezes que está aí nos ouvindo. Esperamos que o Espírito Santo vai falando aos seus corações. Você sabe que talvez na hora assim a pessoa não dá muito crédito, mas chega um momento da vida que nós possamos relembrar o que nós ouvimos. Então nós sempre temos uma palavra de gratidão. E por que não servir ao Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Então
é como quando você vai para uma viagem aí, fica muitos dias longe, né? E depois, na hora, quando você já chega em seguida, não tem muita saudade. Mas passa o tempo, você vai lembrando da viagem que você passou, né, da sua estadia lá, então você começa a ter saudade. Mas nós sabemos que assim como o verdadeiro eleito também, ele começa a ter saudade do céu. Sabe por quê? Talvez você não esteve no físico, mas no Espírito de Deus você esteve lá. Amém? Glória a Deus. Deus sabe melhor todas as coisas. Meus irmãos, que Deus possa continuar assim, sempre guiando nosso passo na palavra. Hoje nós vamos meditar um pouquinho numa escritura bastante conhecida. Eu quero, talvez, não é bem uma resenha, mas assim, alguns pontos em que nós precisamos ouvir, né? Então nós pegamos hoje a escritura de São João, capítulo 16, os versos 12 e 13. Evangelho de São João, capítulo 16, os versos 12 e 13. E o tema que escolhi hoje à noite para isso, o tema vai ser assim, guiados pelo Espírito de verdade. Amém? Porque há muitos espíritos aí, mas há um Espírito verdadeiro de verdade. E esse é o Espírito de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa realmente derramar sobre você as ricas bênçãos e sabendo que você, não importa onde você esteja, onde você se encontra nesta hora, mas saiba disso que o Espírito de verdade está com você. O Espírito de verdade está procurando mais e mais derramar sobre você o conhecimento da palavra restaurada em nossos dias. Que Deus possa, meu irmão, minha irmã, sempre encontrar no seu coração um lugarzinho para habitar. Amém? Nós sabemos que quando tudo isso terminar, né, essa correria desenfreada do mundo, do pecado, da imoralidade, vaidade, tantas coisas, tantos sistemas, mas saiba disso, Deus está ligando agora ao seu coração uma corrente que te leva dali para a glória eterna. Amém? E Deus realmente está fazendo isso. Nós sabemos que muitos não enxergam. De tanto falar, às vezes, as pessoas começam a enojar disso, mas isto é uma realidade. Como ele prometeu que viria, um dia ele vai vir. Mas que você e eu, cada um de nós, estejamos preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora. Amém? Se diz que não os anjos sabem o dia e a hora, por que você vai saber? Apesar de ter muitos hoje tentando interpretar a palavra e fazendo isso e aquilo, avançando, né, presumindo sem autoridade. E não podemos fazer assim. Vamos nessa noite esperar o mover do Espírito de verdade de Deus para nos guiar a verdadeira palavra, a verdadeira unção, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o verdadeiro posicionamento, que quando você chega ali, você está firme, ancorado. Não é qualquer probleminha, não é qualquer religião, não é qualquer sistemas do homem aí que possa tirar você disso. Amém? Mas você está centralizado na fé, ancorado ali, através de Jesus Cristo. Amém? Saiba disso, meus ouvintes. É você e Cristo caminhando. Cristo eu, Cristo e você. Saiba disso. Não pense que aquela multidão que você tenta arrastar, ou que se tenta de arrastar para dentro, e que Deus está ali naquele movimento de glória a Deus e aleluia, e vai tudo para o céu de qualquer maneira. Deus não está assim. Cristo e eu. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em você, minha irmã. Não olhe para os seus fracassos, os seus pecados. Procure acertar a cada um deles. Não se dê por vencido como muitos que começaram bem e hoje estão de cara na lama, de cara no pó. Não faça isso. Nunca dê por entregue a Satanás. Ainda que as lutas venham, os problemas vêm. São muitos e inúmeros. E depois desse vem outros. E talvez pior. Mas Deus também vai te dar mais capacidade para você vencer cada uma delas. Tá bom? Então saiba disso, Cristo e eu. Cristo e você. Amém? Cristo com a noiva caminhando. A palavra Cristo significa ungido, o Espírito ungido de Deus. O Espírito Santo guiando, restaurando e mostrando quem Ele é. Amém? Para a noiva eleita. Deus te abençoe. Vamos louvando mais uma faixa musical e depois nós vamos ler a Escritura e depois nós vamos continuar a ver o que Deus tem para nós. Tá bom? Deus abençoe a todos aí que está chegando aí para ouvir, né? Compartilhar, assim, comer, né? O que vai ser dito aqui nesta live, nesta noite. Amém. Aqui andamos juntos,
Graças a Deus, né? Deus tem escondido todos os nossos pecados no mar do esquecimento, né? Toda a sua fraqueza, todo o seu temor, entregue tudo nas mãos de Deus. Confia nele e ele tudo fará por você. São João capítulo 16, verso 12 e 13 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, vê? Mas não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amado Deus, abençoe a sua palavra, vivificando-a em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui com um apanhado de muitas literaturas, extraído da fonte original da gravação Voz de Deus. Eu não vou falar qual a mensagem do capítulo, porque são bastante escrituras, né? Bastante leituras, mas eu apenas ler o texto em cima e ouvir a advertência de Deus. Se você precisar saber o que nós estamos falando, eu tenho tudo anotado, tá bom? Deus abençoe e confie, que é da fonte a gravações, a voz de Deus, onde é o nosso quartel-general, de onde nós temos o direito e a ordem de obedecer e de comer todo o alimento que vem de lá. Não é necessário buscar em fontes de terceiros, porque nós temos uma ordem, não um decreto, que somente dali viria a palavra correta, verdadeira, sem não adulterada, né? Sempre livre e pura para nós comer. Então, é isso que nós queremos assim. Mas veja bem, o profeta de Deus fala para nós aqui, nos chama bastante atenção, nos advertindo de muitas coisas, né? Ele diz assim: quando o homem se levanta e diz que ele é o pregador do Evangelho, ele diz que os dias dos milagres são passados, isto é uma semente de discrepância. Qualquer homem, não interessa quem seja, se ele fala que os dias do milagre passou, ou se ele tenta anular algo que foi dito na Bíblia, ou mesmo anulando alguma coisa que o profeta de Deus disse, o profeta diz que é a semente de discrepância. Aleluia, né? Quando o homem se levanta e diz que ele é o ministro, um pastor de uma igreja em algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, amém? Exceto no corpo físico, né? Porque o corpo físico foi para a tumba, porque o corpo físico veio para nos redimir. Ele tinha que tomar um corpo de homem, para sofrer como você, meu irmão, para sofrer como você, minha irmã, as mesmas tentações. Amém? Então veja aqui, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele atuou lá, atuou no passado, atuou no presente e atuará no futuro. Todas as promessas de Deus, amém? Tem se cumprindo, está se cumprindo e irá se cumprir. E outra coisa, não existe nenhum tipo de ministério humano que possa barrar o programa de Deus. Aleluia! É como quando Deus abriu as portas do céu e te abençoa, não existe nada que pode atrapalhar para que você não receba isso. Veja bem, carrega esta confiança em seu coração. Mas tudo aquilo que Deus ordenou, preordenou para cada um de nós, isso virá à tona. Amém? Mais cedo ou mais tarde tem que cumprir. Então não importa quantos levantes o diabo, açoites ou perturbações, o que for, mas tem que concretizar o que Deus permitiu, o que Deus previu, tem que acontecer. Amém? Quando ele diz que os milagres, né, e a era apostólica passaram, isto é semente de discrepância. Quando ele diz, não há tal coisa como cura divina, isto é semente de discrepância. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. É por isso que eu sempre falo, nós temos que parar de ouvir besteira, ouvir bobageira por aí fora. Porque acaba sufocando os cristãos. Porque eles começam a titubear em dois pensamentos e fica difícil. Mas a mesma mensagem, irmãos, de Deus, sempre é a mesma. Deus não tem duas mensagens, Deus não tem três mensagens, e nem tampouco 4, 5, 6 mensagens. A mensagem de Deus é uma só. E ela está vinculada dentro da vontade perfeita de Deus. E o homem deve se adequar à vontade perfeita de Deus, não à vontade
de uma dominação, não até mesmo uma vontade permissiva, mas a vontade perfeita de Deus. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. A primeira mensagem, aleluia, e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra e a última do alfabeto. Ele diz, fora de mim não há Salvador. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele diz também, é-me dado todo o poder, no céu e também na terra. Em tudo quanto é lugar que você pensar, qualquer universo, todo o poder foi dado a Jesus Cristo justo. Então, se houver algum deusinho por aí, está fraco, viu? Está caído, não vai poder fazer nada por você se você estiver seguindo ele. Mas siga a Jesus Cristo. Eu sou o alfa e o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite. No entardecer haverá luz. Veja, alfa e ômega. Isto é o primeiro e o último. Oh, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso, viu? Poderíamos passar horas, dias, estudando sobre essas coisas. 3 coisas acontecerão antes da aparição do Senhor Jesus. Agora, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas, né? Note, do verso 13 ao 16, ele fala, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Essas 3 coisas têm que acontecer. Não adianta ninguém levantar o incrédulo e falar que isso já passou, ou que isso não existe. Não caia nessas besteiras aí. Não caia nessas bobageiras que as pessoas falam. Você tem que pegar, sabe o que, meu irmão? Aqui, ó, é a Bíblia. Isso aqui é orientamento, é o tiratema para nós. Para que ficar cocheando dois pensamentos, sofrendo, quando a palavra te deixa livre? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por que você está preso nesse tempo? Você não deve fazer isso. Veja bem, rapidamente agora, e veja de modo que possamos encerrar, está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Alarido é a voz, clamando, né, chamando, bradando. Leiamos isso agora e vejamos se está certo, está vendo? Porque o mesmo Senhor, verso 16 de Tessalonicenses capítulo 4, né? Descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu quero ver qualquer um que vai levantar e falar que isso é mentira. Isso está na Bíblia Sagrada. Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses. Amém? Deus é seu próprio intérprete. Se ele diz que o mesmo Senhor descerá, então ele vai cumprir isso. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e também com a trombeta de Deus. Aleluia! Deus é o seu próprio intérprete. Glória a Deus. Então, que tipo de intérprete você tem? Você parou para analisar, meu irmão? Qual tipo de guia você tem? Se for um guia cego, ele vai te guiar ao buraco. Você tem que discernir essas coisas. Que tipo de intérprete você tem? O mesmo tipo que Eva teve, o diabo, ele tentou interpretar a palavra para Eva e disse, isso é certo, e aquilo é certo, mas certamente é certo. O que Deus diz, isso é certo. Eles pegam uma boa porcentagem da palavra, mas eles leem até a própria Bíblia, leem até a própria mensagem, traduzem até a própria mensagem, mas eles fazem uma interpretação inversa do que está lá. E nós precisamos enxergar essas coisas, né? Veja bem, não me importa o que pareça aos outros. Quando Deus diz que vai acontecer, vai ser deste modo. Não tem como, é inevitável, não tem como a pessoa tentar desvirtuar aquilo. Não adianta, ninguém vai manchar, Deus não vai dividir a glória com ninguém. Veja bem, porque certa ocasião o diabo, Lúcifer, tentou manchar o ministério dele lá, de Deus, de Jesus, de Deus, né? Mas só que não foi dado esse poder para ele. Amém?
Agora você usaria interpretar o intérprete de Eva? Você sabe quem interpretou a palavra para Eva? A palavra era verdadeira, mas quem interpretou era o diabo. E tem tantas pessoas sendo interpretadas aí, tentando interpretar e fazendo as coisas ficar bem solene, bem tranquilo. O diabo fazendo, passando paninho quente nisso e deixando o povo todo à vontade, achando que estão bem por causa disso, daquilo, desde que ele põe uma Bíblia debaixo do braço, desde que ele leu a mensagem, e até mesmo desde que ele leu uma fita, ouviu a fita. Nós vamos chegar a esse tempo. O diabo faz isso. Veja bem, é como o profeta diz, o diabo ele não cura, mas ele não atrapalha você ser curado. Principalmente uma denominação. Porque você faz dela seu pai e sua mãe, você não sai da pode ser incrédula quanto for, quanto a verdade, mas porque você foi curado de uma enfermidade lá, você fica com o bico preso lá. Por quê? Por causa disso. Mas Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Amém? Então você usaria o intérprete de Eva? Pessoa pecaminosa, como poderia você fazer isso? Sim, Senhor, eles tinham intérprete de Eva. Não, Eva, não faz isso não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. É por isso que ele falou, não toque, não mexa, não coma, não faça isso. Ele usou a Escritura. Não é estranho não, porque em Mateus 4,8 nós vemos que Satanás também, quando Jesus foi tentado no monte lá, amém? E aconteceu 3 testes, um dele é aquele que citou a Escritura. Lança, se tu és Deus, lança daqui para baixo. Dará a ordem aos seus anjos para que não pegue lá para você, para não tropeçar pé em pedra, citando o Salmo para Jesus. Mas o profeta, sob inspiração, sabe o que fala. Amém? Ele sabe o que fala. Glória a Deus. Veja, lembre-se, eu nunca disse que eu preguei nada em inspiração em minha vida, que eu não teve que voltar atrás. Tudo que Deus usou o seu profeta foi sempre numa maneira direta e clara. Nunca, Deus não é homem para que minta. Veja bem, Deus não é esse um que fala como nós hoje, os humanos, nós aí diz que amamos todo mundo, fala mal, e depois voltamos atrás, e não é mais aquilo. Deus não faz assim. É por isso que se alguém achar que vai passar impune nos últimos dias, pensando que Deus está mudando, porque o mundo moderniza e acha que Deus vai modernizar, Deus permanece do jeito que Ele é. Como eu fiz a respeito dos altares outro dia e coisas mais, você sabe, só a semente da serpente ou qual coisa quanto a isso, né? Veja, quando ou qualquer coisa quanto a isso. Deixe alguém vir e derrubar isso com a palavra de Deus. Observe o trecho do parágrafo. Irmãos, nós louvamos ao Senhor porque Deus sempre cumpre a sua palavra. E outra coisa, tá, tudo que Deus diz acontecerá. Você sabe que a sua vida em incredulidade, o seu pecado, o seu mau comportamento, as suas mentiras, você acha que vai impedir Deus de cumprir as coisas? Não, meu irmão. Não vai impedir Deus de cumprir de jeito nenhum. O que está permitido vai acontecer. Então o que foi dito acontecerá. Se conhecêssemos a palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. Nós sabemos da hora que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. É só examinar aqui a Bíblia Sagrada, irmão. Porque o povo tem tanto mesmo, fica lendo revista, lendo coisas imorais, coisas que não prestam. Por que não lê a Bíblia? Por que não tem tempo para se salvar, para se ajustar à palavra? Leia a sua Bíblia e ore. Veja bem, nós vemos o que temos passado. O livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Suas obras através das eras que estavam totalmente no livro de Apocalipse. Então, suas promessas que estão por vir. Amém? Há uma promessa. Apocalipse 10:7, nos dias da voz, está realmente acontecendo, gente. E tem muita gente dormindo exatamente por ter perdido de vista o programa de Deus. E muitos hoje estão tão filiados ao sistema que aquilo passa por cima da cabeça dele e não entende, não vê. Então, todas as suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra sem isso ser confirmado. Toda palavra que Ele diz, amém?
tem que vir a acontecer. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Mais importante para nós, que está sendo informado isso. Nós sabemos disso. Por exemplo, o homem sabe que o cigarro dá câncer, ele está sendo informado que não pode fazer. E por que ele faz? Né? A bebida, a mesma coisa, faz mal, atrapalha o físico, o corpo da pessoa, e muitas outras coisas que a pessoa ingere, faz muito mal. Né? Por que eles fazem isso? Mas uma coisa é certa, ele está sendo informado. Depois não vai dizer mais tarde que não ouviu. Não vai falar para Deus depois naquele dia, né? Ah, Senhor, você sabe, né, Senhor? Então eu nunca ouvi. Veja, ontem à noite, falando lá em uma, para os homens e cristãos de negócio, eu falei do assunto do rapto. Agora, aquele pode ter sido um estranho assunto para falar entre um banquete, mas quase todos já eram cristãos. Veja bem, agora eu quero parar um pouquinho aqui e analisar. Um dia Jesus virá para você, amigo pecador. Você que não é crente. Um dia Jesus virá para esses chamados crentes também. Um dia Jesus virá para esses incrédulos. Esses que sempre duvidam de Deus. Nunca tem tempo para Deus, tem tempo para tudo quanto é coisa. Eles correm, abrem espaço, abrem ala para essas coisas passageiras. E Deus fica lá do lado, jogado no canto. E eles não têm o mínimo de respeito e de compaixão para as coisas de Deus. Mesmo sabendo que foi feito, que Jesus fez por eles. Eles não querem saber disso. Mas veja aqui, mas ninguém ficará impune, né? E esta, veja, é a maneira que em campanhas como estas, eu em uma igreja, eu poderia dizer agora, quantos de vocês são cristãos? Provavelmente cada uma mão levantaria. Você é um cristão? Então, se somos cristãos, eu penso que deveríamos ser, veja aqui, amavelmente informados do que há de vir. Cristão não pode ficar desprotegido. Você sabe que quando o general Tito sitiou Jerusalém, ali por volta dos anos 70 depois de Cristo, é que ele sitiou tudo em volta do exército, e aquela cidade ali, ninguém entrava e ninguém saía. Aí foi acabando a comida, e eles não tinham que comer mais, depois eles tinham que... olha, coisa horrenda aconteceu naquela cidade. Acabou o alimento ali, porque eles plantavam fora e levavam para lá, então ninguém podia entrar. A general Tito depois entrou lá, saqueou a cidade, o sangue escorria no meio-fio lá, nas ruas, como enxurradas. Mas eu digo para você uma coisa, nenhum cristão, nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus, nenhum temente a Deus foi pego lá, porque tinha sido informado antes. Então a vinda de Cristo vai ser uma surpresa para muitos, porque estão brincando. Mas a Escritura diz que Ele virá para julgar a terra, também virá para buscar a salvo, virá para o seu povo. Ele disse, eu vou, mas mandarei o Consolador que fique com vós, para que depois, onde eu for, vocês irão também. Haverá um tempo de ajuntamento para nós, através da palavra, da unção de Deus, e Deus virá buscar o seu povo. Porventura você não quer ir também fazer parte disso? Ô gente, que Deus, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos fulminados a cada minuto. Ele que nos sustenta a cada dia, a nossa alma, a nossa vida. Veja bem, nós simplesmente não temos que conjecturar sobre isso. Nós somos informados do que será do nosso destino. Nossos filhos, nossa casa. Por isso toda casa tem que servir ao Senhor. Se a casa não quer, você escape e sirva ao Senhor. Dura coisa quando numa casa o povo não é crente, aí tem lá um moço, uma moça examinando, e é batizado, quer ver uma vida correta, eles ficam criticando, falando sobre a roupa dela, sobre o cabelo dela. Agora você não vai poder ter liberdade mais para fazer isso, fazer aquilo que o mundo oferece. Mas para quem tomar essa posição como cristão, irmãos, há uma alegria tremenda no coração de viver para Deus, aleluia, de viver para Deus. Você não está preocupado com essas coisas por aí afora. Então veja, você tem uma advertência de Deus, né? Este era Moisés falando a Israel, depois de ser vindicado por Deus, através da coluna de fogo. Ele sabia que
ele era aprovado para ser servo de Deus, para liderá-los para fora. E antes deles saírem para a terra, antes deles entrarem, Moisés disse: agora as palavras que vos tenho falado, clamo, aleluia, chamo os céus e terra, para testemunhar contra vós. Aleluia. Se você acrescentar uma coisa disto, ou tirar uma palavra disto, você não ficará na terra onde o Senhor te tem dado. Não adianta, irmãos. É dura coisa, é nós fugir à presença de Deus, tentar manipular o programa de Deus, achar algum caminho aí de atalho para evitar certas coisas quando precisa passar por lá e as pessoas não querem encarar a realidade. Eles fogem as milhas, viram as costas, porque realmente não querem encarar a realidade. Veja bem, assim digo, eu, no nome de Jesus Cristo, não acrescente uma coisa, nada, nem um J, nem um tio, né? Não tire, coloque suas próprias ideias nisso, não faça isso. Vocês apenas digam o que está dito nas fitas, nas literatura, na Bíblia Sagrada. Diga o que está lá. A parte de interpretar e revelar fica a cabo do Espírito Santo de Deus. Mas nosso dever e direito é obedecer o que Deus está fazendo. Nós temos que ser obedientes. Se nós julgamos amar a Deus, nós temos que fazer isso também. Você apenas fica exatamente, né, o que o Senhor tem mandado fazer. Não acrescente isto, não mova, não tire os limites, não muda as estacas, deixa como está. Amém? Mas a noiva é a palavra original, a noiva obedece com grado, a noiva está ali a passos de vitória, a noiva crê no noivo, a noiva confia na voz do noivo, aleluia. Veja bem, meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento, se ele tirou dele a criação original para fazer a noiva para ele, ele nunca fez outra citação, ele tomou uma parte da criação original. Então, se ele era a palavra, o que deve ser a noiva? A noiva também é noiva a palavra, amém? Ela tem de ser a palavra original, o Deus vivo, aleluia, vivo na palavra. A noiva torna-se como noivo, os dois são um, assim como a Bíblia diz no natural: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, será uma só carne. Amém? Você vê os dois corpos separados, mas no espírito, na carne, que eles juntam o corpo. Amém? Aleluia! Então é isso que Deus está fazendo em nós. Mas nós temos que vigiar, igreja. Nós temos que vigiar, irmãos. Vocês que nos acompanham. Aleluia! Temos que vigiar. Porque vocês se deparam com falsos profetas. Vocês se deparam com falsos cristos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mestres, porque tem. Como tem o verdadeiro, tem também o falso. Tem pessoas que preocupam, às vezes, só com o falso também, esquecem de mostrar onde é que está o verdadeiro para o povo. Amém? E se não condiz com a palavra de Deus, ele é falso. Tem que estar dentro da palavra de Deus. Então vocês têm que saber disso, né? Aí ele diz aqui, ó, vocês falsos mestres, escutando as fitas de todos esses anos. Eles escutam também, mas escutam para criticar, para falar mal. Veja bem, assim como a noiva eleita escuta, ouve, acata aquilo, vibra aquilo, os incrédulos também ouvem também. Ó, vocês falsos mestres, escutando as fitas todos esses anos, devendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês ficam em seus escritórios e sabem que é a verdade por causa de suas diferenças denominacionais. Vocês as resistem, veja bem, e falam em suas pessoas, né, que elas não são assim. Vocês as resistem e falam às suas pessoas que elas não são assim. Ai de vós, o seu tempo está perto, quando dizem que a palavra não é assim, que as fitas não é assim, ou então que as pessoas estão erradas, né, porque estão certos, para eles estão errados, não pare para ouvir, não queira saber. O seu tempo está perto também, viu? Nabucodonosor foi pesado da balança e achado em falta. Tem muita gente sendo pesada aí,
E às vezes o peso da balança, ele é muito mais pesado do que o próprio peso da balança, que ele desce, o peso fica lá no alto. Então, carregado de espíritos contrários, veja bem, mas o dia está chegando. A colheitadeira de Deus está passando, a palavra está, a mensagem está sendo ecoada. Mas veja bem, os verdadeiros crentes estão observando. Ninguém está distraído, não. Os crentes verdadeiros têm vontade de sentinela. Aleluia. Estão parados, analisando todas as coisas. Salmo Xixo aqui está observando. Salmo Movimentalista está observando. Né? Salmo Levante Acolá está observando. Tudo através, sabe do quê? Através do binóculo de Deus, palavra de Deus. Aí eles vão ficar só com o que a palavra diz. Amém? Então os verdadeiros crentes nesta palavra, os quais aceitam desta forma, creem nela, e com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas. Cada uma delas ser manifestada em sua era. Cada crente tem observado isso. Cada crente que tem estado nas pontas dos dedos, observando. É para eles que isto é revelado. Deus não revela a coisa para o incrédulo. Aquele está ouvindo para criticar, aquele está falando, ó, lá vem ele, vamos ver, e sempre falando mal contra. Deus não vai. Não adianta quanta sabedoria ele acha que tem. Mas se ele não tem isso que nós lemos aqui, o Espírito de verdade de Deus, ele mais cedo ou mais tarde vai virar contra a verdade. Porque ele não tem o Espírito de verdade. Por isso que Jesus falou assim, aqui em cima ele fala assim, ainda tem muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Vê? Mas quando vier o Espírito de verdade, aí a coisa fica diferente. E o Espírito de verdade tem sido solto nessa área que estamos vivendo, está abrindo nossos olhos, clareando o nosso caminho, no tempo da tarde, essa luz brilhando, essa luz melhor incandescendo aqui o nosso caminho, e nós caminhando através disso. Amém? Agora, veja, o verdadeiro crente está convencido, não está querendo questão, não está aí disputando e brigando com Deus, acerca disso, acerca daquilo. Gente, o verdadeiro crente está convencido que Deus é verdadeiro e ele vela e cumpre sua palavra. Agora, lá estava um crente, porque ele viu isso, ele creu nisso. Estamos plenamente convencidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia. E nisso cremos, veja, aquele era o verdadeiro crente. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Podemos dizer um quadro imaginário. Quantas nações pregam bem, ele fala tantas proezas, que faz o povo chorar, é muito emotivo. Vê bem, mas isso não agrada ao verdadeiro crente que tem revelação. O verdadeiro crente está buscando a palavra. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? E somente a palavra, a Bíblia Sagrada para nós, que nos ajuda nesta hora, né, irmão? Mas veja aqui, então nós temos esses 3 deveres para estudar a palavra. Agora, você não deve interpretar mal a palavra. Se você não entende a palavra, fique quieto. Ore ao Senhor. Ou consulte alguém que sabe alguma coisa para te ajudar. Mas não vai juntar com os demais para criticar, para blasfemar, não. Veja bem. Bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Deslocar a palavra de uma maneira errônea. Ninguém tem esse direito. E se fizermos qualquer uma dessas coisas, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão e em um caos. É isso que estão tentando fazer hoje com a mensagem, com a Bíblia, e assim sucessivamente, né? Mas nós damos graças a Deus que mesmo nós sendo humanos, né, finitos, pessoas que vieram do mundo, Deus nos libertou, mas Deus está em carne, trabalhando no seu coração. Deus, o grande Espírito, se compadeceu de você, está em você. Mas foi prometido que nos últimos dias, que como o anjo, Deus estava habitando no corpo humano. Amém? Aleluia! Ele subiu pouco antes de Sodoma ser queimada. E ele se assentou com suas costas voltadas para a tenda onde Sara estava. E disse a Abraão, o que ela está pensando na tenda? Aleluia! Deus em carne humana usou roupas humanas. Aleluia!
Alguém fala, mas ele era espírito, mas ele comeu lá do bolo, do leite, comeu da vitela, que foi? Debaixo dos cavalos de mãe, descosta para a tenda e diz para o esposo de Sara, que era Abraão, por que Sara riu? Bem? Ele sabia de tudo. E ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a dificuldade que você tem para dar o passo. Ele sabe. Mas entregue suas mãos na vida do Senhor. E Deus, a sua vida nas mãos de Deus, né? Então veja aqui, irmãos. Deus sabe melhor todas as coisas, né? Abraão, o que ele estava pensando? Deus em carne humana, usando roupas humanas. E esta é a única maneira pela qual Deus pode fazer isso hoje. É quando ele entra em sua carne. Aleluia, você, veja, mostrando que Deus seria manifesto em carne humana. Você, jovem, você, dona de casa, você, homem trabalhador, você que realmente acha que não é nada, Deus está trabalhando através da sua vida, em carne humana e 2 pés. E, inclusive, irmãos, Deus está fazendo nessa hora, viu? Tudo que é Deus foi derramado em Jesus, tudo que é Jesus foi derramado na igreja nesse tempo que estamos vendo. Então, se você faz parte disso, realmente o seu coração está ardendo, querendo se aprontar para mergulhar nisso. Nunca devido a espírito enganador para desanimar você. Né? Alguém pode falar, mas tem um doido pregando aí na quarta-feira e está com as ideias meia louca. Gente, nós temos a Bíblia Sagrada e nós temos que seguir o que está escrito. É que o mundo não está acostumado com mover de Deus. Veja bem, quando vejo João Batista pregando no deserto, eles acharam que João Batista era louco. Como que pode uma situação, vestimenta daquele jeito e falar tão asperamente, o machado está posto na raiz das árvores? Vai só para destruir e acabar com tudo. Mas não era a linguagem que ele tinha. E Deus trabalhava através dele. Deus trabalhou através dele. E nessa era estamos vivendo. Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, ele está trabalhando também. Glória a Deus. Mas muito não gosta, porque seguir a palavra tem que deixar as orgias, tem que parar de cortar seus cabelos, tem que deixar de fumar, tem que deixar de mentir, de prostituir, de ficar enganando por aí afora. Mas quem faz isso é o Espírito Santo que faz em você. Ninguém dá conta de ser justo, falar, de hoje em diante eu não faço mais nada disso. Não. Se Deus não entrar em você e não te abençoar, você não conseguirá sozinho. Mas nós damos graças a Deus, que Deus é misericordioso e compassivo para conosco, né? E que Deus possa continuar te abençoando em mais esta oportunidade, essa apresentação de hoje, tá bom, meus irmãos? Eu quero já agradecer aqui algumas pessoas, né? Dirce Silva está assistindo, Deus abençoe a irmã Dirce Silva, tá bom? Paula Martins e família, Deus abençoe, Tatiana Norberto e família, também temos aqui a minha irmã, meu cunhado Rosa e Sivaldo, Deus abençoe, meu sobrinho Mateus Jesus, e também temos aqui Davi. Deus te abençoe, meu irmão. Que essas poucas palavras sirvam de ajuda, de estímulo para nós. Nós não temos mais o tempo de brincar. Veja bem, sempre falando, sempre ajudando uns aos outros, não medindo esforço para que você realmente reconheça a sua posição e entre em Cristo Jesus. Amém? Para que você escape das coisas que está por vir. Porque nós ouvimos aqui que Deus vai concretizar cada uma de suas profecias, tá bom? Deus abençoe, meu, muito obrigado. Se tem alguém doente, enfermo, necessitado, creia que Deus vai te abençoar. Soberano Deus, abençoe se tem alguém doente, enfermo nesta hora. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, cure os enfermos. Ajude eles nesta hora, Pai. Dê fé para crer na sua cura. O que estiver passando, física, moral, espiritual, nós colocamos em tuas mãos e repreendemos todo o espírito das trevas. Ó Deus, que esse espírito religioso também seja repreendido e que todos os seus filhos tenham liberdade para te adorar, inclusive tipo de liberdade para te amar, para viver para ti. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã, permitindo Deus, estaremos transmitindo o tabernáculo aqui ao Luiz Machado. Que Deus possa continuar te ajudando a sua casa, a sua família, os seus fazeres, sua fazenda, e que realmente você prossiga examinando. Mas cuidado para não distrair aí da distração e esquecer de Deus. Não é só por ouvir também, você tem que tomar parte do que se ouve. Você tem que viver o que está ouvindo. Porque mais que o povo escuta hoje, mais parece que não aprende, né? Mas nós, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de verdade está falando.
Porque de verdade tem muito espírito de mentira, a pessoa é fácil para ouvir o espírito falso de mentira. E deixa o espírito de verdade para trás. Aí depois dá um pulo na água, depois sofre as consequências e poderia ter evitado isso. Então vamos vigiar e ouvir somente a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?